Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Náutico conquistou uma vitória importante, né? Dependia apenas de si para chegar a essa classificação e foi o que aconteceu, né? O Náutico está classificado para a fase decisiva da Copa do Nordeste, vai ter como adversário agora a equipe do ABC, em um jogo que ainda vai ter a data e o seu horário desmembrado, um jogo fora de casa, né? O Náutico não conseguiu chegar ali nas duas primeiras colocações do grupo, mas conseguiu aí essa classificação que já lhe garante uma cota de R$500 mil pela participação nas quartas de final da competição regional. A partir de agora a gente fala um pouco mais sobre o jogo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o like no nosso conteúdo, importante a sua participação através dos comentários e compartilhe bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Um primeiro tempo digno de uma equipe bem treinada pelo técnico Dado Cavalcante. O Náutico teve uma grande postura diante da equipe do Ferroviário. Os primeiros minutos evidenciaram alguns pontos fortes dessa equipe do Náutico ao longo da partida, como, por exemplo, a velocidade nos contragolpes, nas jogadas, né, com muito mais velocidade, tanto do Caion e principalmente do Polvilheiro. Mais uma grande partida do colombiano, que pelo lado esquerdo tem sido uma das principais válvulas de escape do Náutico na busca por ofensividade dentro dos jogos. Hoje, mais uma vez, ele conseguiu ser bastante participativo, né? E o Náutico hoje adotando uma formação que, se a gente coloca no papel, é uma formação um pouco mais ofensiva até do que o Náutico vinha tendo nos últimos jogos. Precisava da vitória e hoje adotou um esquema com Diego Ferreira e Vitor Ferraz juntos. O Vitor Ferraz jogando bem mais próximo de Souza, aparecendo mais na frente, não tendo tanta responsabilidade para voltar na recomposição, porque esse cara foi o Diego Ferreira pelo lado direito, né? Então, o Náutico que fez essa dobradinha, que já tinha inclusive sido utilizada na vitória contra o Ibis pelo Campeonato Pernambucano e que hoje também foi adotada para essa partida da Copa do Nordeste. Então, o primeiro gol e o segundo gol, né, agraciando um cara que pode ser bastante decisivo para o Timbu na sequência da temporada, que foi o Jael, né? Ele acaba, né, marcando, né, um primeiro gol depois de um belíssimo passe do Souza, cortando a defesa e servindo o Vitor Ferraz praticamente como um ponta. O Vitor Ferraz não dá um passe, não dá um cruzamento, né? Ele dá um passe para o Jael, né? O Jael livre de marcação no segundo pau, cabeceia, vence o goleiro Douglas Dias e coloca o Náutico em vantagem. Depois o segundo gol, né? O Ferroviário, até depois da primeira bola na rede do Náutico, tentou esboçar uma reação, mas não conseguiu. E o Náutico chega ao seu segundo gol após um escanteio cobrado por Souza, né? Mais uma assistência, né? Mais uma participação em gols, né, do Souza, né, pela equipe alvirrubra. Ele acaba cobrando o escanteio e o Jael cabeceou livre de marcação. Até achei uma falha defensiva da equipe do Ferroviário, né, no segundo gol marcado pelo Náutico, né, no 2-0. Eu percebi, né, que o Ferroviário estava tentando, né, algumas estocadas ao ataque na velocidade de seus pontas. Ciel também bastante participativo, mas de uma certa maneira não conseguiu incomodar tanto, porque agora a gente está percebendo um certo entrosamento, né, dessa defesa do Timbu. Tanto Paulo Miranda como o Odivan se entenderam no miolo de defesa e o restante da equipe também tem participado de uma forma mais efetiva, né, da marcação, né, se doando um pouco mais em campo, e isso tem facilitado a ação, né, dessa dupla de zaga do Náutico, essa nova formatação que, como a gente disse há pouco, tem se entendido bastante dentro de campo. Então, o terceiro gol, né, foi originado do Caion, né? O Caion acaba sofrendo uma penalidade já na segunda etapa, num segundo tempo até, que com as mexidas feitas pelo Ferroviário, pelo Paulinho Kobayashi, quem vota melhor é a equipe cearense, né? O Ferroviário, inclusive, ele consegue, na maioria das oportunidades do primeiro tempo,
né, levar perigo na entrada do César Sampaio, a entrada também, né, do Juninho Quixadá, dão ao Ferroviário um pouco mais de presença de ataque. Só que foram presenças que não levaram tanto perigo à meta do Wagner, que trabalhou nesse meio tempo, até ali os 15, quase 20 minutos do segundo tempo, em uma bola apenas, né, uma finalização da equipe do Ferroviário que levou perigo à meta alvirrubra. O Náutico conseguiu sustentar nesse esboço de pressão que a equipe do Ferroviário tentou dar no começo da segunda etapa. Logo após o gol marcado pelo Souza de pênalti, né, como a gente vinha falando, né, da falta sofrida dentro da área pelo Caion, a partir daí o Náutico relaxa. Até a gente é importante deixar para o torcedor que o Jael, depois dos 2 gols marcados na etapa inicial, ele pede para deixar o gramado, né, para a entrada do Júlio. Júlio, já no intervalo, foi uma peça acionada aí pelo técnico Dado Cavalcante, outro também, Anilson, né, que pelo lado direito acabou compondo a zaga e o Paulo Miranda deixou o gramado. Algumas substituições também que foram feitas até para poupar alguns jogadores, como por exemplo o Polvidiero foi sacado para a entrada, né, do Richarlis, né? Então o Náutico que substituiu, mas que deixou um pouco o jogo à mercê do resultado construído. E a equipe do Ferroviário acabou crescendo, né, dentro do jogo, né, e foi feliz com a entrada do Kiwan, né, um garoto que estava aí no banco de reservas, acabou entrando na partida, conseguindo aí marcar 2 gols. O primeiro, uma rara felicidade, ainda conta com um desvio, né, de um dos defensores do Náutico para a bola morrer no fundo das redes. E deu o segundo gol, uma bola pelo lado direito, onde o atacante acaba finalizando, né, e colocando o Ferroviário no jogo. Naquele instante o Ferroviário estava entrando na partida, né, ficando ali com um 3-2. No fim da partida ainda o Ferroviário tentou, quem sabe, buscar um empate, mas o Náutico, né, voltou para o jogo meio que forçadamente, né, pelas circunstâncias que o jogo ofereceu à equipe alvirrubra no fim das contas, e o Náutico acabou sustentando esse resultado de vitória que lhe garantiu a 3ª colocação, com o tropeço da equipe do Sergipe, que ficou no 4º lugar. Então agora, Náutico e ABC, para ser mais exato, ABC e Náutico, jogo que acontece em Natal. O Náutico vai ser o visitante da partida e quem vencer desse confronto vai enfrentar Sport ou CRB numa eventual semifinal de Copa do Nordeste, até porque o Náutico foi o 3º colocado, enfrentando o 2º do seu grupo B, né, e tendo na semifinal o 1º do grupo A ou o 4º colocado do grupo A. Comenta à vontade em relação à partida, em relação ao chaveamento. Essa vitória é importante, os gols de Jael, mais uma grande atuação de Souza e também uma participação efetiva dos pontas do Náutico, esse entrosamento da dupla de zaga. Fala à vontade, deixa teu comentário, se inscreve e vem com a gente. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!